Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às terças, vamos fazer mais um comprar ou vender, onde eu peço aqui para o pessoal da análise trazer a nossa avaliação, a análise tanto de médio e curto prazo, quanto a análise mais de longo prazo, já deixando claro o convite aí para quem não é inscrito, se inscrever e nos acompanhar aqui no canal, tá? Hoje eu vou falar aí de Via, né? Via Varejo, M. Dias Branco, CSN Mineração e também sobre a Aeres. E quando eu falo longo prazo, né, pessoal, é referente às estratégias que nós utilizamos aqui nas nossas carteiras fundamentalistas, que tem essa pegada buy and hold, carteira de giro baixo, né, 10 minutos por mês aí é possível acompanhar. Fora que nós temos várias outras estratégias, carteiras diversificadas, criptoativos, fundos imobiliários, REITs, renda fixa, enfim. Na nossa assinatura carteiras aqui o investidor de longo prazo tem todo o apoio e as recomendações para ter um bom desempenho ao longo do tempo, né? Hoje as três principais carteiras de dividendos, micro e small caps e a Thiago Prux, que é uma carteira global, lembrando que todas elas aqui batem de longe, tá? Os principais indicadores do mercado. Começando aqui com Via, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes que não acha interessante Via pensando por análise fundamentalista. Nós preferimos as empresas que são focadas em e-commerce, especialmente as estrangeiras, que caíram tanto quanto Via, né? As empresas de fora têm mais acesso a capital, né? Isso é importante em termos de sistema, em termos de logística. A Via está atrasada também em relação às outras empresas. E eu falo do e-commerce porque é o grande filão, né, pessoal? A parte de varejo físico, né, principalmente pelo que essas empresas vendem aqui, não importa muito. E o varejo por e-commerce vai crescer pra caramba, mesmo que a gente não tenha um crescimento da economia de uma forma geral, né? E fora que tendo empresas estrangeiras, né, mesmo se o Brasil não vai bem, pode ser que lá fora, né, acabe compensando, o que normalmente acontece. Além disso, Via tem um endividamento muito pesado, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Magazine Luiza, que é uma empresa melhor estruturada, Magazine Luiza tem 1% das dívidas de curto prazo, 1% das dívidas vencendo no curto prazo, Via mais de 14%. Então, como uma empresa tão endividada assim vai conseguir investir para crescer, esse é o grande ponto aqui de Via, né? Fora isso, sempre tem aquelas questões relacionadas à possibilidade de venda da empresa, né? Muita gente nos pergunta sobre isso, né? Até porque Via tem um valor de mercado baixo, né? Se a gente olhar em termos de múltipla, é uma ação barata, ainda mais comparando com as outras, mas a gente acha muito difícil isso acontecer, não só pelo fato de alguém não fazer oferta por Via, já que o mais interessante seria essa questão do e-commerce, mas também o controlador lá devia aceitar vender a empresa. É difícil, pode acontecer, mas é difícil, né? Em termos de resultado, Via sofreu, assim como as outras empresas do setor, né? Nós tivemos aqui a receita líquida caindo 2% em relação ao ano passado e o lucro despencou, né? A gente não pode esquecer que nós tivemos um impacto muito forte da alta dos juros, de inflação nas empresas aqui de varejo. Então, para o longo prazo, nesse momento, nós não achamos interessante Via e preferimos outras opções. M. Dias Branco, né, pessoal, foi uma empresa que sofreu demais, primeiro com a questão da alta do dólar e do trigo e agora, né, também com a guerra, né, Rússia e Ucrânia, que elevou ainda mais o preço do trigo. O ano passado a empresa teve sérias dificuldades para repassar preço, até porque M. Dias não tem um produto com valor agregado tão grande assim. Porém, esse ano, ou na virada do ano, né, a gente já percebeu uma melhora consistente. É uma empresa que é muito bem gerenciada, uma disciplina financeira espetacular, né? Então já dá para dizer que a empresa está aqui rumando a uma recuperação para daqui a alguns trimestres alcançar os níveis aí pré-pandemia. Lembrando que a empresa também tem uma política de dividendos que deve melhorar aí ao longo do tempo. Então, é uma empresa muito bem gerida, né? Hoje os problemas são muito mais ligados à questão de mercado do que alguma questão de M. Dias, mas os resultados do primeiro trimestre que foram bastante positivos, né? A receita subiu 26% e o principal aqui, a gente teve um aumento de volume, né? Porque não adianta só aumentar os preços sem ter o volume aumentando, e eles conseguiram aumentar preços e aumentar volume. O market share aqui em biscoito subiu 1 ponto percentual, chegou a 33%, e aqui o de massas caiu 2 pontos, mas está dentro da margem de erro, né? Está aí 31%, eles têm um market share aqui, uma participação de mercado gigante no mercado brasileiro, né?
E aqui o lucro líquido disparou 152%, foi para quase 38 milhões. É uma empresa que tem dívida líquida negativa aqui de 1 bilhão, né? Não está endividada, como por exemplo a Livia e outras empresas, né? Então é bacana nesse sentido, tá? Eu já comentei algumas vezes que a gente não enxerga maiores problemas nessa questão do trigo, isso é uma questão passageira. O principal problema mesmo tinha sido quando eles fizeram a compra da Piraquê, que era um ativo de dificílima integração, tanto que a integração começou a andar aí nos últimos trimestres, então a gente não teria problema nenhum de colocar a Via, por exemplo, a M. Dias Branco numa carteira de dividendos. Inclusive, deixa eu até pular o slide aqui, ela já fez parte da nossa carteira de dividendos. Nós saímos lá em 2017 na casa dos R$51, muito em função dessa questão da Piraquê, que acabou se mostrando acertada mesmo, né, a decisão dos analistas aqui em tirar M. Dias da carteira. Tá? Então, um ativo bem interessante aí pensando no longo prazo. Temos aqui a CSN Mineração, muita gente nos pede para falar a respeito, né? Sem esquecer, né, pessoal, que os ativos que eu estou comentando aqui foram os mais pedidos por vocês nas últimas semanas. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e, claro, colocar os ativos, né? A gente procura falar entre sempre 3, 4 ativos que vocês queiram aí que nós falemos na semana que vem. CSN Mineração, né, pessoal, controlado pela CSN, tem um dos melhores ativos, se não o melhor de minério aí do mundo, tá? Que é a mina Casa de Pedra. Eles têm mais de 6 bilhões de toneladas em recursos, 3 bilhões de toneladas comprovadas, são 330 milhões de toneladas por ano a capacidade de produção. A CSN é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 melhores do mundo, né? O minério brasileiro ele tem uma qualidade bastante interessante, é bom. A China depende do minério brasileiro. Claro que a gente prefere outras commodities que têm uma dinâmica melhor que o minério, mas minério de ferro não tem problema nenhum nesse momento. E é o principal produto da empresa, então ela está posicionada no mercado aí bastante interessante, tanto que a gente não imagina os preços do minério caindo demais, tá? Em termos operacionais, a empresa sofreu um pouco nesse primeiro trimestre, porque nós tivemos, por exemplo, muita chuva, então a produção caiu, tanto que se a gente pegar as vendas caíram também, tanto no mercado interno e principalmente no mercado externo, aqui, que é o que representa a maior parte das vendas, e a receita caiu 30%, isso, é claro, acabou impactando os resultados, mas nada que não vá se recuperar, tá, pessoal? Então, em relação a esses resultados do primeiro trimestre mais negativos, não tem muito problema, tá? A gente não pode esquecer também que a empresa teve um fluxo de caixa negativo agora no primeiro TRI, porque eles tiveram muito tributo a pagar, principalmente pelos fortes desempenhos do exercício aí de 2021, que foi histórico em termos de resultado, tanto para a CSN quanto para a CSN Mineração. Então, uma empresa que tem uma situação de caixa hoje confortável, tem múltiplos baixos, né? Mesmo que a gente vá pegar os múltiplos, por exemplo, da Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale, que são bem mais baixos, né, do que a CSN Mineração, os múltiplos estão parecidos com o da Vale, né? Quando a gente faz principalmente uma projeção. Tanto que a gente vai ver depois que as ações da CSN Mineração caíram demais, talvez até em função dessa questão do mercado ajustando a CSN Mineração com essa questão da Vale, tá? Então, talvez isso tenha impactado bastante, né, a questão das ações e tenhamos tido essa queda, porque a empresa não tem problema nenhum. Como eu falei, além disso, é uma empresa que vai pagar muito dividendo, assim como a Vale também, e recentemente eles anunciaram que vão recomprar em torno aí de 10% das ações, né? Então, para quem gosta de mineração, né, nesse preço aí, vale bastante a pena olhar aqui a CSN Mineração. Dividendos e recompra, acho que, né, mostram aí que a empresa está num momento bastante positivo. Temos aqui a Aeris, né, pessoal, que é outra empresa que muita gente nos pergunta, né? A empresa diminuiu aqui a receita do primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, 20%. O lucro líquido caiu 94%, o endividamento da empresa aumentou. E aqui, quando a gente olha, né, na parte de exportação, a exportação caiu 58%. E o que acontece, tá, pessoal? Tem algumas questões aqui que a gente não gosta, né, que o pessoal da análise não gosta na Aeris. A questão da governança, a gente viu quando aconteceu aquela venda de ações dentro do período de lock-up, né? A questão da gente não entender o mercado chinês, que é o principal mercado do mundo, apesar da Aeris ser
a grande produtora aqui de pás eólicas no Brasil, ela tem um produto bom, o serviço é bom também, mas a gente não entende o tamanho do mercado chinês, né? O que pode acontecer? Os chineses começarem a vender no mundo todo, como é que fica isso? A gente não tem ideia, né? Tanto que os números do mercado, eles sempre são colocados, com exceção da China, porque a gente não tem muitas informações, né? E outra questão é a concentração em poucos clientes, né? Tanto que essa redução aqui de exportação foi basicamente um cliente grande aí que não fez pedido, então nós tivemos essa grande queda aqui. Então é uma questão que a gente entende aí que teria que olhar mais de perto também, tá? O mercado da empresa é bom, com certeza, né? A energia eólica vai crescer pra caramba, né? Aqui no Brasil a gente em breve deve começar a explorar também aqueles campos que ficam no mar, né? Hoje basicamente são campos que não ficam no mar, aí, que são explorados de energia eólica. Isso traz um potencial gigantesco, porém, né, tem essas questões, governança, concentração em poucos clientes, e também não entender o mercado chinês aqui, que complica bastante se a gente for pensar em termos fundamentalistas, né? Em termos de custos, a empresa sofreu, claro, mas conseguiu repassar boa parte dos preços. Não foi uma questão que atacou tanto aqui a Aeris, tá, pessoal? Então, dessas empresas, da CSN Mineração, como eu falei, apesar da nossa preferência por outros segmentos, e M Dias Branco são duas empresas que dessas 4 a gente entende que vale a pena bastante acompanhar de perto, especialmente a M Dias Branco. Aqui foi o que eu mostrei, né, de carteira de longo prazo, a única que nós tivemos foi a M Dias Branco. E agora a gente vai ter uma visão mais de médio e curto prazo. Eu lembro que nós temos a estratégia como a do swing trade aqui, que são operações aí mais rápidas, né, de 2 a 10 dias, né, mas também 10 minutos por dia aí, tranquilo para acompanhar. E a do rastreador também 10 minutos por dia, tranquilo para acompanhar. Aqui são operações de 3 a 6 meses. Então a gente tem essas duas estratégias. Vou deixar para vocês também aqui o cupom que dá até 20% de desconto aí nas nossas assinaturas. As informações na descrição, assim como o nosso contato, né, pessoal? E um dos nossos diferenciais é o atendimento também. Nos chamem no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, que com certeza a gente vai atender vocês. Lembrando que tudo é encaminhado pelo Telegram, pelo aplicativo, pelo nosso sistema. Então a gente passa como vocês devem entrar nessas estratégias, né? Quantas ações entrar, que preço sair. É tudo bem ajustado, né? Tudo bem explicadinho. Vindo aqui para os gráficos, né, pessoal? Começando com a CSN Mineração. Aqui tem toda essa baixa que eu comentei, mais quase 60% aqui de queda, 55%. Nesse momento está indo uma tendência baixista, né? Para uma operação como a do rastreador, aqui dificilmente a gente entraria agora. Talvez possa aparecer uma oportunidade de swing trade aqui, que foi o único tipo de operação de curto prazo que a gente já fez na CSN Mineração. E talvez para comprar com mais segurança aqui, rompendo o canal baixista, né? Temos aqui a M Dias, que está bastante parecida com a CSN Mineração, né? Também sofreu uma desvalorização gigantesca aqui do ano passado para cá. Na verdade, desde 2017 está numa tendência de baixa, quase 60% aí de queda, até mais. A mesma coisa, né? A gente esperaria pelo menos aqui o rompimento. O grande problema é que a ação tem que subir mais um pouco ainda, e o risco-retorno ele não fica tão interessante assim quando as ações vêm, às vezes, um período grande de baixa, como foi o caso aqui da M Dias. Então, graficamente, a gente não acha tão interessante nem M Dias quanto CSN Mineração, ao contrário, né, das duas por análise fundamentalista. Já a Aeris, né, pessoal, graficamente também não está interessante aqui nesse momento, né? A gente fez uma operação na Aeris até hoje pela estratégia do rastreador, que foi a compra aqui e a venda aqui em cima. Depois eu vou mostrar ali para vocês. E ela engrenou num canal de baixa e perdeu o canal de baixa, né? Então ela encontrou uma baixa dentro da tendência de baixa. Ah, Thiago, pode subir? Pode, mas não tem nada indicando alta, não tem nada indicando nem ponto de compra, né? Então, nesse momento aqui, a gente também não acha interessante a Aeris pensando no médio nem no curto prazo. Já havia, né, pessoal, que a gente não gosta muito pensando no longo prazo, a gente já fez algumas operações de médio e curto prazo. Ela tem um canal de baixa mais interessante porque ele é mais fino ali quando a gente compara com os outros papéis, e foi uma ação que caiu pra caramba, também chegou a cair 85%, e a grande vantagem é que o preço devia estar quase rompendo o canal de baixa. Então, se ela rompe o canal de baixa, pode dar uma oportunidade de compra sim, né? Poderia comprar na casa dos R$3 e só venderia para baixo
se ela baixasse ali dos 2,60 a 2,70, que seria o stop da operação. Por outro lado, né, pessoal, qualquer subidinha de via aqui é 50%, 60%. Então, rompendo esse canal baixista pode ser uma boa oportunidade de compra, sim, em via. Até deixa eu mostrar para vocês aqui das operações que nós fizemos já nessas ações pelo rastreador, por exemplo, a Aeres, né? Foi aquela operação ali que nós ganhamos 20%, faz mais de um ano. M Dias faz 4 anos que a gente não opera, até por causa dessa forte tendência de baixa, foi uma operação que nós ganhamos 22%. E via, a gente já fez algumas operações aqui, uma de 16%, uma de 56% de ganho, uma de 8% de prejuízo e a outra aqui com 13,5% de ganho, né? Então foram boas operações aqui em via que nós fizemos, tá certo, pessoal? Essas as informações aí que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!